Bom dia, professora. Meu nome é Bárbara, eu sou da turma de enfermagem noturna. O meu grupo ele ficou responsável por apresentar o tema circulação do tórax. O meu grupo ele é composto pelo Henrico, a Juliana, a Laiane, a Taisnara e o Felipe. Bom, eu vou apresentar a primeira parte, que é sobre a artéria aorta torácica. Bom, essa artéria aorta torácica, ela se inicia na base do ventrículo esquerdo do coração. Ela se encontra entre a quarta e a 12ª vértebra. Essa artéria ela vai descendo do tórax até o abdômen, transportando sangue oxigenado para o corpo. Como muitas artérias, a artéria torácica, a aorta torácica, tem vários ramos ou pequenos vasos sanguíneos, que também ajudam a fornecer sangue com oxigênio a uma variedade de áreas do corpo. Essa artéria ela se divide em dois ramos, tanto parietais quanto viscerais. Os ramos parietais ele vai ficar responsável por irrigar a parede tanto do tórax quanto a parede abdominal. E os ramos viscerais eles vão irrigar os órgãos, tanto torácico quanto abdominal. Vamos lá. A artéria torácica vai originar ramos parietais, e nesses ramos temos as artérias posteriores, que irão ficar entre as costelas. Então, entre cada costela tem uma artéria. E essas artérias intercostais posteriores, elas vão irrigar toda a parte posterior do tórax, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Vamos lá. E além de irrigar essas partes, essa artéria ela também vai irrigar os músculos, as articulações e os ossos. Além das intercostais superiores, a aorta torácica ela também vai originar uma outra artéria, que ela é chamada de terceira artéria intercostal, que ela se localiza logo aqui, ó. Essa artéria, essa terceira artéria intercostal posterior direita, ela vai originar todas as outras, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Lembrando que esse sangue que ela transporta é sangue em oxigênio, que é esse sangue que sai dos pulmões. E não esquecendo de falar também que a primeira e a segunda artéria, elas se dão origem na subclávia, que se localiza aqui e aqui. Elas estão localizadas logo aqui no início, que elas se originam da subclávia, tanto a direita quanto a esquerda. E essas são as artérias parietais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os ramos viscerais. Nos ramos viscerais, me desculpa, professora, pela voz, é porque eu tô um pouco rouca. Enfim, falando agora sobre os ramos viscerais, nos ramos viscerais a gente vai ter essa pequena artéria aqui. Não sei se dá pra ver, localizar. Pequena artéria aqui, que ela vai ser chamada de artéria bronquial direita. E essa artéria, ela vai dar origem a ramos bronquiais, que vão para dos brônquios principais direito e esquerdo. Os pequenos ramos estão aqui e elas vão para os brônquios direito e esquerdo. E além de dar origem tantas essas outras artérias, a aorta torácica também vai dar origem aos ramos esofágicos,
que vão irrigar toda a parte do esôfago, que são esses pequenos ramos aqui, ó. E esses pequenos ramos, eles vão irrigar toda a parede do esôfago. Bom, essa foi a minha parte sobre explicar sobre a artéria aorta torácica. Espero que tenha ficado uma explicação bem entendida. E é isso. Boa noite, meu nome é Felipe de Assis, sou da turma de enfermagem B. Vou falar agora um pouco sobre o sistema circulatório pericárdico, mas antes, porém, eu vou falar um pouco sobre o pericárdio. O pericárdio é um saco fibroceroso que reveste o coração e a base dos grandes vasos. A gente precisa lembrar, por mais que o pericárdio revista completamente o coração, ele é formado de camadas. E entre essas camadas há o espaço pericárdico. E dentro dele temos o líquido pericárdico, que reduz o atrito entre essas partes. Devemos lembrar que por mais que o pericárdio forneça proteção e sustentação, ou seja, mantenha o coração no seu devido lugar, ele permite a mobilidade cardíaca durante suas contrações. Do que é composto o pericárdio? Do pericárdio fibroso e do pericárdio seroso. O fibroso é o mais externo e está ligado ao osso externo pelos ligamentos externo-pericárdicos, mas também tem contato com o diafragma, pelo centro tendíneo do diafragma e com os pulmões. O pericárdio seroso é dividido em duas lâminas, a lâmina parietal e a lâmina visceral. A parietal é a lâmina mais externa e é aderida ao pericárdio fibroso. A lâmina visceral nada mais é do que o epicárdio, que é a última camada do coração entre essas duas lâminas. Temos o espaço pericárdico com o líquido pericárdico e com as funções do líquido, que é reduzir o atrito entre as partes. A irrigação e a drenagem do pericárdio. Bom, a irrigação é feita por ramos da artéria torácica interna, que são a artéria pericardiofrênica e a artéria musculofrênica. A parte descendente da aorta torácica também irriga o pericárdio, pelas artérias bronquiais, a bronquial esquerda, pela esofágica e pela esofágica, artéria esofágica, desculpa. A drenagem é feita pelas veias tributárias do sistema ácido. Por enquanto é só, obrigado. Oi, professora. Meu nome é Juliana Simonassi. Eu sou da turma B de enfermagem noturna. Vou falar um pouco sobre as artérias e veias bronquiais e como ocorre a circulação sanguínea envolvendo as mesmas. Bem, a circulação brônquica irriga brônquios, traqueia, vias aéreas intrapulmonares, feixes broncovasculares, nervos, linfonodos regionais e a pleura visceral. As veias brônquicas das vias aéreas superiores juntam-se às veias sistêmicas no coração direito, enquanto que as veias brônquicas que drenam as vias aéreas intrapulmonares desaguam no átrio esquerdo. Esse sangue que drena para o coração esquerdo é conhecido como colaterais pulmonares. Estão descritas 3 artérias brônquicas, sendo 2 para o pulmão esquerdo e 1 para o direito, nascendo diretamente da aorta ou de artérias intercostais. A artéria mamária e até as artérias coronárias podem, muito raramente, servir de origem dessas artérias brônquicas. A circulação brônquica parece ser menos importante, pois sua eliminação num transplante pulmonar não causa qualquer problema. Ao que parece, esta circulação brônquica participa da defesa das vias aéreas e do metabolismo pulmonar, suplementando a circulação pulmonar quando esta não pode fazê-lo adequadamente. As artérias brônquicas
se originam da aorta torácica e carregam sangue oxigenado para os tecidos pulmonares e pleura visceral, cursando ao longo da superfície posterior dos brônquios. A aorta torácica se originam as artérias brônquica direita e emerge de uma das artérias intercostais posteriores superiores ou da artéria brônquica superior esquerda. A pleura parietal recebe suprimento sanguíneo através das artérias da parede torácica superior. As veias brônquicas drenam principalmente as porções proximais de cada pulmão, que são supridas diretamente pelas artérias brônquicas. As veias pulmonares controlam a drenagem venosa do restante dos pulmões, que inclui pleura visceral, o tecido pulmonar periférico e as partes distais do hilo brônquico, ao coletar o sangue que flui para as veias brônquicas. Então é isso por enquanto. Oi, professora, meu nome é Henrico. Eu vou falar um pouco do suprimento sanguíneo do esôfago. Eu vou começar falando sobre as artérias, que lá elas são genericamente chamadas de artérias esofágicas. E a única diferença entre elas é dada pelas suas origens, de acordo com algumas diferenças das divisões esofágicas. Por exemplo, aquelas suprindo a parte cervical, elas se originam na artéria tireoide inferior, que é um ramo do tronco tireocervical da artéria subclávica. A artéria torácica, ela envia artérias esofágicas através da parte torácica. A parte abdominal é suprida pelas artérias da artéria gástrica esquerda, um ramo do tronco celíaco. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as veias. As veias seguem uma lógica semelhante até, se for ver. Os vasos drenando o esôfago do sangue desoxigenado, eles são chamados de veias esofágicas. E elas se diferem em relação aos vasos pelos quais elas seguem. Por exemplo, as veias da parte cervical, elas drenam para as veias tireoides inferiores. A parte torácica é drenada por veias que seguem, no caso, para o sistema venoso ázygos e hemiázygos, bem como até as veias intercostais e brônquicas. Os vasos da parte abdominal, eles se abrem nas veias gástricas esquerdas e curtas. E, bom, é isso. Meu nome é Thaís, eu vou falar um pouco sobre mediastino. Aqui é o desenho que eu fiz, explicando um pouco sobre o mediastino superior, mediastino inferior, mediastino anterior, o mediastino médio e o mediastino posterior. Aqui é a primeira costela e o ângulo external. O mediastino, ele é compartimento central do tórax, que está no meio entre o caminho do pulmão. O pulmão, ele é envolvido pela pleura, e ele divide entre superior e inferior, sendo superior a abertura torácica da linha imaginária do ângulo, sendo externo até a quarta vértebra. E o inferior, sendo o maior, ele se subdivide em médio, anterior e o posterior. O mediastino posterior, ele está situado posteriormente ao pericárdio e também contém outras estruturas, como o esôfago e a aorta torácica. O mediastino anterior, ele também está localizado anteriormente ao pericárdio e posteriormente ao corpo do externo. E aqui também pode conter a veia cava superior, né? Eu também vou falar um pouco sobre a cavidade torácica e a cavidade
pleuras. A cavidade torácica é o espaço interno do tórax, que é dividido em 3 partes, sendo 2 cavidade pleuras e mediastino. Eles são protegidos pela caixa torácica. E também a cavidade pleura, ela é uma separada da outra, como os pulmões. Os pulmões, eles também ocupam a maior parte da cavidade torácica. E também os principais componentes do mediastino são o coração, o esôfago, a traqueia e o nervo do torácico. Esse foi o resumo que eu fiz sobre o mediastino. O sistema ásigo é um conjunto de veias que drenam a parede dorsal, abdominal e torácica, constituindo uma drenagem complementar à da veia cava inferior. Ele possui uma vasta variação anatômica, que não será detalhada neste vídeo. Seus constituintes são as veias ásigo, hemiásigo e hemiásigo acessória. Antes de iniciarmos, é importante saber a origem da palavra ásigo. Ela é originada do grego, em que o sufixo a significa sem e zigos significa par. Isso se deve ao fato de a veia ásigo ser uma veia ímpar, localizada do lado direito do corpo. Ela se origina na face posterior da veia cava inferior, anteriormente à 12ª vértebra torácica. É formada pela união das veias lombares ascendentes direitas e subcostal direita, relacionada à 12ª costela. Neste corte transversal, podemos ver que a veia ascende e atravessa o diafragma através do hiato aórtico. Após atravessar o diafragma, a veia ásigo ascende pelo mediastino posterior até o nível da 4ª vértebra torácica, onde arqueia-se para a frente, acima do hilo do pulmão direito e desemboca na veia cava superior. Este é um corte transversal do arco da veia ásigo ao fim de seu trajeto, desembocando na veia cava superior. Uma curiosidade interessante é que o arco da veia ásigo, em 1% das pessoas, cria uma espécie de lobo pulmonar acessório, chamado de lobo ásigo. Ele pode ser visualizado na radiografia de tórax e também na tomografia computadorizada. Isso ocorre durante o período embrionário, em que a veia ásigo, ao migrar sobre o ápice do pulmão, acaba penetrando-o, carregando consigo camadas da pleura que criam uma fissura no lobo pulmonar superior direito, originando o lobo ásigo. As tributárias da veia ásigo são a veia hemiásigo, a veia hemiásigo acessória, as veias intercostais posteriores e superiores direitas, a veia frênica superior direita e diversas veias traqueais, esofágicas, bronquiais direitas e pericárdicas. Além disso, o sistema ásigo se anastomosa com o plexo venoso vertebral. A veia hemiásigo é similar à veia ásigo, mas se encontra do lado esquerdo. Ela surge posterior à veia renal esquerda e é formada pelas veias lombares ascendentes esquerdas e subcostal esquerda. Seguindo seu trajeto, sobe anterior à coluna vertebral até a 8ª vértebra torácica, onde cruza a linha média, posterior à aorta, esôfago e ducto torácico, terminando na veia ásigo. Suas tributárias são as 3 últimas intercostais inferiores, ramos esofágicos inferiores e ramos mediastinais. A veia hemiásigo acessória surge no 4º espaço intercostal esquerdo, descendo até o 8º espaço, onde cruza a 7ª vértebra torácica e se une ou à veia ásigo ou à veia hemiásigo. Suas tributárias são as veias intercostais posteriores do 1º ao 8º espaço intercostais e, além disso, se conecta à veia intercostal superior esquerda. Clinicamente, algumas considerações devem ser feitas em relação à veia ásigo. Ela é uma conexão colateral importante entre a veia cava superior e a veia cava inferior, e algumas condições podem gerar sua dilatação, como
trombose da veia esplênica ou da veia porta, hiperidratação, hipertensão atrial direita, que pode ser causada por pericardite constritiva, insuficiência cardíaca, tamponamento cardíaco ou insuficiência tricúspide. Situações que geram hiperfluxo na circulação colateral venosa, como hipertensão portal, causada principalmente por cirrose e esquistossomose, gravidez, obstrução ou compressão da veia cava superior ou veia cava inferior e anomalias congênitas da veia cava inferior. Na hipertensão portal, o hiperfluxo colateral gerado leva ao aumento da pressão nos locais de anastomose entre o sistema venoso portal e o sistêmico. Uma dessas anastomoses ocorre nas veias esofágicas, que tem conexão com a veia porta e com a veia ásigo, como vimos anteriormente. O aumento da pressão nesses vasos leva à formação de varizes esofágicas, visualizadas na endoscopia digestiva alta, que podem romper e levar a um quadro hemorrágico grave.